Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está trazendo para vocês aqui um mini curso, um micro curso sobre contratos imobiliários, tá? Para que vocês tenham aí o conteúdo sempre à mão, caso surja alguma dúvida, tenha alguma demanda, algum cliente de vocês de repente pergunte. O conteúdo vai estar disponível sempre para consulta, tá? Esse vídeo a gente está fazendo em especial para que vocês tenham o material sempre à mão. Primeiro assunto, eu dividi esse micro curso em dois tópicos. O primeiro tópico vai ser contratos imobiliários e depois vai ser análise de matrícula do imóvel, tá? Então a gente vai começar pelos contratos imobiliários. Eu separei em algumas espécies de contratos, que são os contratos que a gente usa no nosso dia a dia, tem mais tato, né, na tratativa com os clientes através desses contratos, tá bom? Então eu vou começar por um contrato que é bem comum e que é o que a gente mais utiliza, que é o contrato de compromisso de compra e venda. No contrato de compromisso de compra e venda, nós temos em geral duas subespécies. O primeiro é o compra e venda simples, né? Ele é o contrato de compra e venda à vista, que em geral o compromisso que é celebrado no próprio instrumento é o do pagamento e o momento do pagamento. Geralmente o momento desse pagamento ele está vinculado à outorga da escritura de compra e venda ou ainda à posse do imóvel. Em geral, a gente vincula a quitação do preço à outorga da escritura. E a outorga da escritura ela é sempre feita quando a pessoa pode já receber ali a posse do imóvel, já pode ter a posse para si, e então o compromisso ele perde a finalidade, né? Nem a validade. Não existe mais compromisso, uma vez que a outorga da escritura é efetuada, né? A transmissão do imóvel é finalizada e a pessoa que está comprando, o compromissário comprador no caso, ele recebe a posse do bem. Então todos os compromissos que foram avançados nesse contrato inicial, eles são finalizados, né? E o próprio contrato de compromisso de compra e venda, ele perde a finalidade. O segundo contrato de compromisso de compra e venda, né, a segunda subespécie do contrato de compromisso de compra e venda, é aquele onde existe uma condição resolutiva. O que é uma condição resolutiva? Geralmente, esse contrato de compromisso, ele celebra no seu texto o pagamento parcelado do imóvel, né, em pequenas parcelas ou em um grande número de parcelas, condicionando no próprio instrumento que o não pagamento daquelas parcelas resolve o contrato, por isso o nome da condição. O não pagamento das parcelas resolve o contrato, aquilo que foi recebido pelo compromitente vendedor é devolvido ao compromissário comprador, e aqui fica a observação de que existe um direito de retenção previsto em lei e com jurisprudência pacífica quanto ao percentual que vai ficar para o compromitente vendedor no caso da inadimplência das parcelas da condição resolutiva que faça com que esse contrato seja resolvido, né? Então, a gente começou num tópico e eu já abri um pouquinho mais a amplitude dele, mas é bom ficar constando em ata que quando o contrato é resolvido, o compromitente vendedor ele tem o direito de retenção de 10% do valor do compromissado no contrato. Tá? Então, o contrato de compromisso de compra e venda com condição resolutiva em razão de pagamento parcelado foi celebrado, o compromissário comprador pagou a entrada, né, de 10%, que é o de praxe, 10% de entrada, e o restante ele iria pagar em parcelas, né? A gente, enfim, é uma situação bem difícil de acontecer, mas, né, imagina que pagou 50% do imóvel, um exemplo melhor que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Pagou 50% do imóvel, o restante ele ia pagar parcelado, pagou a segunda, terceira, quarta parcela, não conseguiu continuar pagando. 10% do valor total condicionado no contrato é de direito de retenção do compromitente vendedor. Ok? O compromitente vendedor ele tem direito de reter 10%
e ele é obrigado a devolver todo o saldo residual, aí, todo o restante que ele já tenha recebido ao compromissário comprador. É importante salientar também que a comissão do corretor de imóveis, nesse caso, ela é devida, tá? Então, aquilo que o corretor ele recebeu em razão da intermediação do imóvel não vai ser devolvido nessa situação. São raras as situações que se devolvem a comissão, geralmente por erro ou por má prestação de serviço do corretor. Mas, nesse caso específico, a comissão também ela não precisa ser devolvida, tá? É de direito do corretor de imóveis. Outra situação que também é bem comum para se elaborar um contrato de compromisso de compra e venda com uma condição resolutiva é quando existe algum tipo de óbice à escrituração do imóvel. Existe um obstáculo para a outorga da escritura de compra e venda. Geralmente falta regularizar alguma coisa no imóvel, tem uma área construída que precisa ser regularizada, uma retificação de áreas que precisa ser feita, então fica como condição resolutiva ao compromitente vendedor, ou seja, o vendedor se compromete a regularizar aquela situação e ao final ele pode ao final ele pode vir receber o preço que foi convencionado no contrato. Então a gente tem aqui uma condição resolutiva que ela é dupla. O compromitente vendedor ele se compromete a regularizar algo no contrato, seja perímetro do imóvel, seja a área construída do imóvel, seja ainda a abertura da matrícula, que também pode ser algo que esteja pendente de ser efetuado. O compromitente vendedor ele se compromete em regularizar o imóvel e o compromissário comprador ele está aqui com o compromisso de pagar quando essa condição estiver suprida, ele paga, o negócio é resolvido e aí sim esse compromisso ele perde a finalidade porque já é o momento da outorga da escritura de compra e venda. A segunda espécie de contrato que eu trouxe para a gente analisar diz respeito à cessão de direitos. Ele é um contrato de compromisso de cessão de direitos. Eu dividi em 3 subtópicos, tá? Para a gente poder fazer uma explanação mais direta e que não fique carregado também de muito conteúdo jurídico e não acabe confundindo a praticidade aí da explicação, né, dos contratos imobiliários. O primeiro contrato de compromisso de cessão de direitos que eu trouxe para vocês é o contrato de cessão de direitos de compromisso de compra e venda, tá? O contrato de cessão de direitos de compromisso de compra e venda, ele geralmente é utilizado quando o compromisso cedido foi avançado de forma parcelada anteriormente, tá? Ou seja, um exemplo prático, uma pessoa comprou um imóvel através de um contrato de compromisso de compra e venda de um loteador, tá? O loteador elaborou, fez o loteamento, vendeu todos os terrenos através de contrato de compromisso de compra e venda de forma parcelada. Essa pessoa comprou, adquiriu aquele imóvel, pagou a parcela regularmente ali, pagou direitinho, ao final recebeu o termo de quitação, mas encontrou algum obstáculo para receber a escritura. O dono do loteamento morreu, a empresa foi fechada, enfim, N fatores que podem acontecer impedindo que essa pessoa consiga receber ali a escritura definitiva, né, a escritura de compra e venda. E aí essa pessoa tem esse imóvel, que ele pagou o preço, tá certinho, tem um contrato de compromisso registrado em cartório ou não, um contrato que garanta ali o direito dele de posse e o direito dele do compromisso que foi avançado, e ele quer vender esse imóvel. Né? Ele tem esse imóvel, ele vai vender como? Ele vai fazer escritura pública? Não, porque ele ainda não tem os direitos de propriedade. Esse é o obstáculo, né, que foi imposto a ele por conta do problema que ele teve com o loteador. Então ele vai fazer um novo contrato cedendo os direitos do compromisso de compra e venda que ele tem avançado com a loteadora, transmitindo os direitos então através desse contrato para um terceiro. Né? Esse contrato geralmente é feito também de forma parcelada ou ainda de forma à vista, mas já garantindo no contrato o direito à adjudicação. A pessoa que compra um imóvel por um contrato de cessão de direitos de compra e venda, ela tem que estar ciente naquele próprio instrumento
de que a única forma que ela vai conseguir requerer a escritura pública, né, que ela vai conseguir regularizar a questão do título de propriedade dela, é através de um processo judicial, que chama adjudicação compulsória. A ação se chama ação de adjudicação compulsória, que nada mais é obrigar aquele que tinha essa condição no contrato inicial, né, obrigar a loteadora a transmitir a propriedade do imóvel diretamente a este que comprou através do contrato de cessão de compromisso de compra e venda. Para isso, todos os requisitos têm que ser preenchidos, enfim, existe um caminho processual aí na adjudicação compulsória que não vale a pena a gente falar, porque senão o assunto se estende demais. Mas, de forma superficial, o contrato de cessão de compromisso de compra e venda é um contrato que segue os outros contratos, né? Ele obedece às cláusulas do compromisso inicial e garante a esse que está adquirindo os direitos, né, a cessão desses direitos, que está recebendo esses direitos, que ele consiga a escritura futuramente através de um processo judicial. E aí, esse é um contrato que é bastante utilizado também para que o mercado imobiliário ele rode, né, que aconteça, que as pessoas possam vender ou ceder, enfim, dispor dos seus direitos aí de posse através de um instrumento particular. O segundo subitem que diz respeito ao contrato de cessão de direitos, ele trata do contrato de cessão de direitos de posse. Quando a pessoa adquire a posse do imóvel, por N fatores, a pessoa pode ter chego até uma propriedade, ter lá ficado e tratado aquela propriedade como se sua fosse, tá? Isso também é um requisito da uso capião, inclusive. Porém, é bom a gente deixar claro que o possuidor, ele só é possuidor, ele só tem essa qualidade quando ele trata o imóvel como se o imóvel fosse dele, como se ele fosse proprietário. Posse e propriedade são coisas distintas. A propriedade, ela é adquirida, né, onerosamente, e a posse não necessariamente. A posse pode ser adquirida por posse. Encontrei uma fita crepe e essa fita crepe eu vou guardar no meu bolso e ela vai ser minha. Então, eu tenho posse dessa fita crepe até que alguém reivindique ela de mim. Na seção de posse dos contratos imobiliários, sempre é observado de que esse imóvel chegou à posse dessa pessoa em razão da aquisição, da prescrição da aquisição dessa propriedade, né? A pessoa entrou, recebeu aquele imóvel por algum motivo, o pai dela morava lá, o avô morava lá, e ninguém tem documento nenhum daquele imóvel, aquela pessoa ficou na posse do imóvel, então é dela, ninguém vai reivindicar o contrário. E essa pessoa ela tem ali, inerente aos direitos de posse, o direito a usufruir o bem, né? a pedir judicialmente que a propriedade daquele imóvel seja decretada sua, né? Seja sentenciada sua. Então, por alguma razão que é desconhecida, essa pessoa não tem dinheiro para mover uma ação de usucapião, né, para fazer uma usucapião extrajudicial, e ela decide vender aquele imóvel. E aí, a única maneira, o único instrumento viável para se transmitir esse imóvel, transmitir a posse, é pelo contrato. O último contrato, não menos importante, é o contrato de cessão de direitos hereditários, tá? É o compromisso de cessão de direitos hereditários. Bom, esse contrato, ele geralmente é feito quando existe alguma óbice à correta escrituração por estar pendente um ou vários procedimentos de inventário e partilha, tá? Esse contrato é utilizado geralmente quando um herdeiro ele recebe por uma sucessão ou por diversas sucessões aquela propriedade em razão da herança, né, propriamente dita. Nesse caso, o contrato de instrumento particular que vai ser elaborado é o de cessão de direitos hereditários. Nesse contrato vai ter que constar as sucessões, ou seja, da onde surgiu aquele direito que ele está cedendo, né? Ele recebeu os direitos de propriedade pela herança em razão do falecimento do pai, em razão do falecimento do avô, do bisavô, né? Aonde esse direito de propriedade consta registrado, né?
qual é o ato translativo que transferiu aquele direito de propriedade para aquela pessoa que faleceu e que transferiu para esse em razão da herança. Então, esses detalhes, né, todas essas coisas têm que ser observadas nesse instrumento particular para que ele tenha a sua devida validade e não venha a gerar um problema para aquela pessoa que está adquirindo esses direitos hereditários. É importante frisar e deixar claro no contrato de cessão de direitos hereditários que aquela pessoa que adquiriu o imóvel, ela não vai conseguir requerer a escritura pública, não vai requerer a outorga da escritura através do processo de adjudicação compulsória, a não ser que isso seja uma condição. Né? O contrato de cessão de direitos hereditários é elaborado para que esse herdeiro tenha ali o fruto da transmissão do imóvel, né? Receba o preço, tendo o preço recebido, ele faz os inventários, né? Ele promove ali as ações de inventário que são pendentes para poder outorgar a escritura e outorga. Se essa condição ela não estiver presente nesse instrumento, o único jeito dessa pessoa que adquiriu o imóvel pelo contrato de cessão de direitos hereditários é a ação de uso capião. Tá? Então, ele vai ter que também obedecer todos os requisitos previstos em lei, requisitos de tempo, né? Requisitos de uso, gozo e fruição, requisitos de não oposição de nenhum dos herdeiros. Então, não pode aparecer outra pessoa do nada dizendo: esse imóvel é meu, né? Quando foi feita a cessão, esse imóvel já era meu, mas eu não sabia. Enfim, isso é a óbice, né? Lógico, respeitado o tempo de posse também dessa pessoa que adquiriu o imóvel através do contrato de cessão de direitos, ok? Dentre os contratos de cessão de direitos hereditários, esse é o último item que a gente tinha que tratar. Então, se houverem alguma dúvida, né, se houverem dúvidas em detrimento de algum desses itens que a gente explicou, estamos abertos a questionamento, enfim, seja aqui, agora, nesse momento, ou posterior também, quando vocês tiverem acesso a esse tipo de conteúdo, tá já? Outra espécie de contrato também, que é bom a gente tratar, é o contrato de permuta. Existem algumas espécies de contratos de permuta que a gente vai passar rapidinho porque ele é muito simples, né? Apesar de todas as implicações, principalmente tributárias, que existem acerca dos contratos de permuta, ele é um contrato básico, é um contrato de troca, né? A permuta nada mais é do que a troca de um bem por outro. Existem as espécies de permuta que a gente vai tratar, são três: a permuta sem torna, a permuta com torna e a permuta de imóvel por área construída futura. A permuta sem torna é aquela onde os imóveis têm um valor equivalente entre eles, ou seja, um imóvel de 100 mil reais por um imóvel de 100 mil reais, troca, tá? Esses imóveis e não existe a obrigação do pagamento do valor. Nesse caso, o imposto de transmissão de bens imóveis que vai ser pago, ele é correspondente a um ITBI só, tá? Então você vai pagar 2% de 100 mil reais, no caso de dois imóveis de 100 mil reais, você vai pagar o ITBI apenas de uma transmissão, porque não deixa de ser, né? É um imóvel por outro, você não tem fato gerador para duas transmissões. No caso da segunda espécie de permuta, que é a permuta com torna, existe a incidência do ITBI tanto no valor que está sendo transmitido quanto no valor da diferença, tá? Porque alguém vai ficar com mais valor do que o outro, então são dois fatos geradores distintos. A permuta com torna nada mais é de que um imóvel com valor X e um outro imóvel por valor Y, né? Então você está dando em troca um imóvel de 100 mil reais e outra pessoa está dando em troca um imóvel de 150 mil reais. Esse valor de 50 mil reais, que é a diferença, é a torna, né? Então quem for ficar com o imóvel de maior valor vai pagar o ITBI dos 50 mil reais a mais, então paga 150 mil reais na guia, e o outro paga só o de 100 mil reais, né? Então essa é a diferença no fato gerador aí da permuta com torna, ok? E a última espécie do contrato de permuta, que é a permuta
de área de imóvel por área construída futura é aquele famoso contrato onde uma construtora apresenta para um proprietário de um terreno ou de uma casa uma proposta na troca daquela casa por uma unidade que será construída futuramente naquele local. Né? Geralmente a permuta é feita por unidades no próprio local, então a pessoa cede o imóvel, né? Transfere o imóvel ali para a construtora constrói um prédio, constrói condomínio de casas, constrói, enfim, o que for construir ali e dá em troca algumas unidades no empreendimento. Né? Em geral, são mais de uma, porque o valor de mercado fica ali correspondente. Então a pessoa que está dando em troca pega as unidades futuras e dá o imóvel ali presente. Né? Essa é o contrato, na verdade, de permuta de área construída futura. Ele é um contrato um pouco mais elaborado, enfim, são vários requisitos que têm que ser observados, principalmente em razão de quem está oferecendo a permuta, né, da construtora em si. Mas ele também não é um contrato que seja muitas dificuldades. Ele é um contrato simples, é um contrato de troca, mas algumas observações têm que ser feitas para garantir mesmo os direitos da pessoa que está entregando ali um imóvel que já existe e vai receber ainda um imóvel que não existe. Ok? Estamos à disposição e esse foi o nosso primeiro conteúdo sobre contratos. Se vocês tiverem dúvidas, todos têm o nosso e-mail. Para quem não tem um e-mail, é atendimento@rosasouzaramos.com.br e as dúvidas podem ser enviadas nesse e-mail e a gente vai tratando, vai tirando algumas dúvidas conforme a demanda for chegando. Tá joia? Fico à disposição de vocês. Obrigado.